Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão por vocês acompanharem todos os dias a mensagem aqui. Ontem, nós estudamos sobre o livro de Enos até o versículo 8 e a gente vai dar continuidade do versículo 9 em diante. Revisando, Enos ele estava caçando animais na floresta e ele ficou o dia inteiro orando, até que sua voz chegou ao céu e o Senhor falou para ele que os seus pecados haviam sido perdoados. Bom, inclusive tem uma canção que eu gosto, muito, que fala sobre essa história de Enos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E quem for o primeiro aí que entrar e conseguir colocar no topo dos comentários, tá bom? Eu agradeço aí depois eu fixo no topo dos comentários aí o link, dessa canção de Enos que eu acho muito linda. Eu tenho certeza que se identificando com a história você vai amar também essa canção de Enos aí, tá bom? O nome dela é Minha Alma Exulta. Eu amo esse. Bom, geralmente, quem entra primeiro e coloca ali, que ajuda bastante, é a Silvia Nancy. Gratidão, Silvia, por sempre estar ajudando a divulgar essa mensagem em muitos e muitos grupos. E muitos de vocês também, coloquem em outros grupos. Gratidão. Vamos lá para continuar o nosso estudo aqui de hoje, aqui em Enos, capítulo 1, versículo 9 em diante. Então, após ele receber o perdão dos pecados dele, e o Senhor falar que foi por conta da fé que ele tinha no Senhor Jesus Cristo, aí no versículo 9 continua. Ora, aconteceu que após ter ouvido essas palavras, comecei a desejar o bem-estar de meus irmãos, os nefitas. Portanto, implorei a Deus por eles, com toda a minha alma. Então, veja, que após ele ter experimentado essa alegria, porque era o que ele queria conhecer a alegria dos santos, conhecer, ter a certeza da vida eterna para ele. Então, ele queria ter essas coisas. E quando o Senhor, tirou dele os pecados, aí ele quis estar na presença do Senhor. No final dos versículos aqui, ele vai mencionar isso, Eu acho que vamos estudar isso amanhã. Mas aqui a gente enxerga, então, que ele quis que outras pessoas também tivessem essa alegria. Ele experimentou essa mudança no coração, essa alegria. E agora ele queria que outros conhecessem. Então, eu lembrei aqui de 1 Nef, capítulo 8, quando Leí, ele tem a visão da árvore da vida ali, o sonho de Leí, e ele pega do fruto e experimenta. E quando ele experimenta, ele vê que enche a alma dele, e ele deseja que todos possam partilhar desse fruto, tá bom? Ele procura, seus familiares, assim como Enos, falou, procurei o bem-estar de meus irmãos, os nefitas. Confere aqui em 1 Nef, capítulo 8, versículo 12, diz assim: Enquanto eu comia do fruto, ele encheu minha alma de imensa alegria. Portanto, comecei a desejar que dele também comesse minha família, porque sabia que era mais desejável que qualquer outro fruto. Em outra parte, ele menciona também que esse fruto ele era desejável para fazer uma pessoa feliz. Então, se nós somos felizes com o Evangelho, esse fruto é a expiação de Jesus Cristo. Se nós somos felizes com o Evangelho por esse conhecimento, nós devemos compartilhar, desejar que outros possam recebê-lo também. Bom, eu separei a outra escritura aqui também, lá em Alma, capítulo 34, versículo 27. Diz assim: Sim, enquanto não clamardes ao Senhor. Aqui, essa parte aqui, como nós estamos falando da oração de Enos, e ele voltou a clamar ao Senhor aqui, agora dessa vez pelos nefitas, tá bom? E aí, aqui, nessa parte da história, a gente vê que Enos orou o dia inteiro ao Senhor. E nós mencionamos ontem que não é que ele ficou ajoelhado o dia todo, muito tempo ele ficou pensando sobre essas coisas até que Deus respondeu a oração dele. Então aqui em Alma, 34, versículo 27, fala que quando nós não estivermos clamando ao Senhor, ou seja, quando nós não estivermos orando, o que nós devemos fazer? Ele diz assim: que se enche o vosso coração, voltado continuamente a Ele, com oração pelo vosso bem-estar, sim, pelo bem-estar de todos os que rodeiam. Então, nosso desejo também deve ser esse. Mesmo quando em oração, nós devemos orar para que Deus abençoe as pessoas ao nosso redor, desejar o bem para essas pessoas, que elas conheçam realmente o Evangelho. E quando nós não estamos orando, como ele falou, encher o coração, ali, ou seja, essa parte que fala sobre encher o vosso coração significa o vosso pensamento, de sentimentos por essas pessoas,
para nutri-las e ajudar elas a chegar a Cristo. Versículo 10 diz assim: Enquanto estava assim, lutando no Espírito, eis que a voz do Senhor me veio outra vez à mente, dizendo: Visitarei teus irmãos segundo a sua diligência em guardar os meus mandamentos. Dei-lhes essa terra santa, e não a amaldiçoarei senão por causa de iniquidade. Portanto, visitarei os teus irmãos conforme disse, e suas transgressão com pesar farei recair sobre a cabeça deles. Bom, então aqui o Senhor promete, né? Enos quer que o seu povo seja abençoado, o povo de Néfe, e aí o Senhor promete que eles vão ser abençoados, mas de acordo com o que eles fazem, tá bom? Mediante ali guardar os mandamentos, ou seja, a bênção ela é condicional. Se eles fizerem isso, eles serão abençoados. Lembrando que o Senhor falou, eles já estão numa terra abençoada, tem de tudo para prosperar. O que falta para uma pessoa prosperar hoje em dia, né? Tem tudo, tem as escrituras, tem tudo aí que nós podemos ter e buscar ao Senhor. Então não falta nada. Continuando aqui, versículo 11. E depois que eu, Enos, ouvi essas palavras, minha fé no Senhor começou a tornar-se inabalável. Olha que interessante. Cada vez que nós oramos e Deus responde a nossa oração, nossa fé ela vai aumentando. Nós ganhamos um testemunho que Deus nos ama, que Ele ouve nossas orações. Então, vai fortalecendo a nossa fé. E aqui no caso, quando Enos ele ouviu pela segunda vez a voz do Senhor, ele fala que a fé dele começou a ser inabalável. Não é que a fé ficou inabalável, né? Começou a ser inabalável. A gente vê um estágio maior na fé de Enos aqui. Eu gosto dessa parte. Bom, para nós, né, no português, inabalável seria algo que não se move, né? Mesmo que tenha um terremoto, aquilo fica inabalável ali, não vai ser abalada as estruturas, tá bom? No espanhol, essa mesma escritura aqui, ao invés de dizer que a fé dele começou a tornar-se inabalável, lá fala que a fé deles a fé dele começou a ser inquebrantável, algo que não quebra também, né? Então é interessante aqui. É o mesmo termo, mas em espanhol fala como se não, algo que não quebrasse, tá bom? E aqui para nós é algo que não se abala. Versículo 12, e aconteceu que após ter orado e me empenhado com toda a diligência, o Senhor me disse, por causa de tua fé conceder-te-ei de acordo com o que desejas. Qual que era o desejo de Enos aqui, né? Aqui é um resumo, né? Enos ele resume o que ele quer compartilhar, porque as placas são pequenas, e aqui ele estava pedindo, depois dele ter essa promessa sobre os nefitas, agora ele estava pedindo, né, que Deus abençoasse os lamanitas no futuro, que eles conhecessem essas palavras, que essas palavras não fossem destruídas, tá bom? Porque os lamanitas tinham prometido destruir essas palavras caso eles colocassem a mão nesses registros. Então vamos conferir aqui do versículo 13 em diante. E então eis que isso era o que eu desejava, que se acaso o meu povo de Nefe, caísse em transgressão e de algum modo fosse destruído, e os lamanitas não fossem destruídos, que o Senhor Deus preservasse um registro de meu povo, os nefitas, mesmo que fosse pelo poder de seu santo braço, que ele pudesse ser revelado aos lamanitas em alguma época futura, para que talvez fossem conduzidos à salvação. Pois até agora nossos esforços para levá-los de volta à verdade, à verdadeira fé, têm sido vã. E juraram em sua ira que, se fosse impossível, destruiriam nossos registros juntamente conosco, e também todas as tradições de nossos pais. Então, aqui a gente observa o desejo de Enos de que, se o povo dele não pudesse permanecer na terra e morresse, que os lamanitas não destruíssem essas escrituras sagradas. E que essas escrituras sagradas pudessem um dia trazer conhecimento aos lamanitas, para que eles pudessem se converter ao Senhor. E ele pede isso que o Senhor faça isso, mesmo que seja pelo poder do seu santo braço, né? Que isso pudesse acontecer aqui. O versículo 15 ele diz, portanto, sabendo eu que o Senhor Deus podia conservar os registros, e ele clamei continuamente, que dissera, tudo quando pedirdes com fé, acreditando que receberás em nome de Cristo, tu
o receberás. Vamos lá, o versículo 16 e o versículo 17 aqui. Diz assim: E eu tinha fé e roguei ao Senhor que preservasse os registros. E ele fez convênio comigo de que preservaria os registros e os lamanitas e revelaria aos lamanitas ao seu próprio e devido tempo. E eu, Enos, estava certo de que aconteceria de acordo com o convênio que o Senhor fizera. E minha alma, portanto, ficou tranquila. Olha aqui, né? Então, aqui logo no começo do versículo 16 fala, e eu tinha fé, né? Ou seja, Enos ele não tinha a fé perfeita, a fé dele começou a ser inabalável, mas com a fé que ele tinha, ele buscava ao Senhor, e ele pedia com a fé que ele tinha, né? E aí a gente vê aqui o resultado, o Senhor fez convênio com ele, de que no futuro essas coisas se concretizariam, tá bom? Então não era algo para a época dele, mas só dele saber, ele já ficou feliz, tá bom? Então ele conta, minha alma ficou tranquila, né? A alma dele ficou tranquila, porque ele estava com esse desejo, esse anseio, e agora ele tinha essa resposta. Quando aconteceria? No tempo do Senhor. Mas ele estava tranquilo, porque essas coisas certamente aconteceriam, ou seja, confiando em Deus aqui plenamente. Versículo 18... Versículo 18 aqui diz: E disse-me o Senhor, teus pais também fizeram o mesmo pedido, e foi-lhe feito de acordo com sua fé, pois a sua fé era igual à tua. Ele está falando que a fé dos pais de Enos era igual à fé de Enos. Os pais de Enos, né, eles eram profetas, né? Você vê, Jacó ele foi profeta. O tio dele, o tio de Enos, né, Nefe, ele foi profeta. Leí, ele foi também um grande profeta. Então ele está falando, a fé que você tem, Enos, é parecida com a fé dos profetas. E aí eu achei isso muito interessante aqui também. Vamos finalizando aqui, ó, do versículo 19 em diante. Vamos ler o 19 e 20 para finalizar. E aconteceu que eu, Enos, andei no meio do povo de Nefe, profetizando as coisas que estavam por acontecer e testemunhando as coisas que havia ouvido e visto. Então, importante, né, que a oração de Enos não ficou só no desejar e no falar. Ele queria o bem-estar do povo de Nefe, ele profetizou ao povo de Nefe, ele saiu compartilhando o evangelho com eles ali. E aí também ele orou pelos lamanitas, e olha só o registro dele. E testifico que o povo de Nefe procurou diligentemente reconduzir os lamanitas à verdadeira fé em Deus. Então também eles tentaram trazer os lamanitas ao conhecimento de Deus ali, para que eles pudessem se arrepender, mas tudo ao seu tempo, né? Os esforços deles aqui, ele vai citar que foi vão, no sentido de não ter obtido o resultado que eles queriam. Mas não é em vão compartilhar o evangelho, ser obediente. Então veja que eles ansiavam por ajudar ali os lamanitas, tá bom? E aí continua. E nossos esforços, porém, foram vãos, e seu ódio era implacável, eles eram guiados por sua natureza iníqua, de modo que se tornaram selvagens e ferozes, como um povo sanguinário, cheio de idolatria e imundície, e alimentando-se de animais predadores, e habitando em tendas e vagando pelo deserto, com uma curta faixa de pele ao redor dos lombos e na cabeça rapada. E sua habilidade consistia no manejo do arco, da cimitarra e do machado, e muitos deles não comiam senão carne crua e procuravam continuamente destruir-nos. Então, aqui a gente consegue observar que Enos, ele desejava o bem-estar dos seus inimigos, porque esses lamanitas realmente eram inimigos dos nefitas. Conforme disse aqui, eles queriam destruir os registros juntamente com o povo de Nefe, né? Eles queriam destruir o povo, então eram os inimigos. E aqui a gente consegue enxergar que Enos, ele aplica realmente os ensinamentos do nosso Salvador, né? Jesus Cristo, ele ensina lá em Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 45 aqui, ele fala sobre orar pelos nossos inimigos, fazer bem aos que vos maltratam, vos perseguem. E aqui a gente vê Enos, né, fazendo isso, buscando procurar abençoar ali a vida dos lamanitas.
tá bom? Então não é somente orar, a gente deve orar e depois fazer de acordo com, para que aquela oração se concretize. Não que dependa de nós, mas o Senhor, Ele quer nos envolver na obra, para que nós possamos ser participantes. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que fala assim, eu não sei quem escreveu, mas fala que ajoelhe-se como se tudo dependesse do Senhor, né? E na verdade depende. Depois levante-se e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então é um complemento, né, essas duas frases aqui, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.